Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Lima do Conectados à Luz. Estou de volta para mais um devocional para a gente refletir e meditar na palavra de Deus, tá certo? Hoje eu tenho uma reflexão que tem por tema: não podemos viver para nós mesmos. Para começar, abra sua Bíblia, pega sua Bíblia junto comigo em 2 Samuel, capítulo 24, o versículo 14 ao 16. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14 a 16. Diz o seguinte: Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de fazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jabuseu. Sabe, o texto fala de um momento difícil, sabe? Difícil que o povo de Israel vinha sofrendo. Deus já tinha mandado uma fome sobre Israel. Você vai ver lá em capítulo 21, no capítulo 21, uma fome de 3 anos. E Deus iria julgar Israel por outro pecado cometido, né? Agora através de Davi. Deus ia julgar Israel através de Davi por um pecado que ele cometeu, sabe? Fazendo o recenseamento e a sua punição. O recenseamento era proibido, eles não poderiam fazer isso a não ser segundo a vontade de Deus, sabe? Você vai ver lá em Números, no capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, Deus mandando Moisés convocar o recenseamento para numerar o povo, para dividir as tribos, a tribo de Judá, a tribo Manassés, a tribo de Israel, né? Isso você vê lá em Números capítulo 1, versículo 3. E também você vai ver o segundo censo, lá em Números capítulo 26, o versículo de 1 a 4, que foi quando ele convocou o povo de Israel, resolveu fazer a contagem a partir dos 20 anos para cima, para poder convocar o exército de Israel, para poder ter o exército. Você vai ver em Números 26 e o versículo do 1 ao 4. Deixa eu procurar aquele aqui. Diz assim: depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Tá vendo? Então, isso foi conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso foi o recenseamento, a segunda ordem de recenseamento que o Senhor mandou sobre Moisés fazer, sabe? E agora lá vai Davi fazer por conta própria. Eu não sei a motivação de Davi, eu não sei o que é que tinha no coração de Davi de querer fazer esse recenseamento, descobrir quanta gente ele tinha no exército. Eu não sei qual a intenção do coração dele, talvez por orgulho, por ganância. Eu só sei que ele já estava no final do seu reinado, já estava perto de acabar o seu reinado, ele já era um senhor de idade, sabe? Eu não sei se foi a ganância que levou Davi a fazer isso, sabe? Eu só sei que nesse momento Davi deixou de confiar em Deus. Então, pessoal, é muito perigoso quando a gente deixa de confiar em Deus, quando a gente começa a agir por nós mesmos. A gente não podemos viver por nós mesmos, não podemos agir por conta própria, sem pedir o discernimento a Deus, sem pedir orientação a Deus, sabe? Deus hoje nos diz que precisamos confiar em Deus, independente da circunstância em que a gente viva, sabe? É perigoso quando deixamos de depositar a nossa confiança em Deus, é muito perigoso, sabe? Davi, ele fez esse censo e fez Joabe, chamou Joabe, o capitão do exército que servia a ele, e mandou Joabe e seu exército ir lá fazer o censo em Israel, contar desde o norte ao sul, sabe? Desde o norte de Dan até o sul de Betesda. Então,
ele fez o censo e não parou para pensar. E Joabe ainda alertou, Joabe tentou ainda alertar, né? Achando desnecessário, não era necessário Davi fazer uma coisa dessa, não era, não precisava Davi ter feito isso. Você vai ver lá no capítulo 2, então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão para todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e conte o povo para que eu saiba quantos são. Aí no 3 diz assim, Joabe porém respondeu ao rei, que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que o rei meu senhor deseja fazer isso? Davi não respondeu, ele só prevaleceu a ordem, mandando eles irem lá, e ele obedeceu, né? De fato ele obedeceu, ele tinha que obedecer o rei. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que ele estava agindo por si mesmo, ele esqueceu de confiar em Deus, sabe? Deus não seria glorificado nesse caminho, sabe? Era desnecessário. Houve todo um tempo para se fazer isso, não foi da noite para o dia, não foi rápido, não. A Bíblia fala no capítulo 5, acredito. Não, no versículo 8, no capítulo 24, versículo 8. Diz que foram 9 meses e 20 dias, foram necessários 9 meses e 20 dias para fazer essa contagem, esse censo, a partir de 20 anos para cima. Então, quando falta a confiança em Deus, sabe? Faz a gente viver por nós mesmos. A gente passa a ter confiança no nosso ego. Eu sou, eu posso, eu sou capaz, tá? É a teoria de hoje, é a teoria da prosperidade. É o que as pessoas falam, a autoajuda de hoje em dia. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser e tiver vontade, você pode, você faz, você é o maioral. E não é assim. A gente, sem Deus, nada podemos fazer, é o que a palavra de Deus diz. Sem mim, nada podeis fazer, sabe? E Davi, nesse momento, ele não consultou a Deus, ele fez algo que não era para ser feito, ele desobedeceu a ordem de Deus, ele desobedeceu, ele não pediu ajuda a Deus, ele agiu por ele mesmo, sabe? E o censo, como eu falei, durou 9 meses e 20 dias, desde o norte, na parte de Dan, ao sul de Betesda. E temos que ter cuidado, sabe, com o nosso coração. Hoje eu posso te fazer essa pergunta, responda aí no seu consciente. O que você anda fazendo? O que o nosso coração está se ocupando, sabe? O que é que tem no seu coração? Lá em Provérbios, capítulo 4 e 23, versículo 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, a Bíblia fala bem claro lá em Provérbios 4 e 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, sabe? Porque dele procede as fontes da vida. Então, temos que ter muito cuidado com o que a gente guarda, o que a gente pensa, o que a gente faz no nosso coração, sabe? E Davi, ele insistiu, mesmo sabendo que não estava agradando a Deus, mesmo sabendo que o que ele estava fazendo, Deus não ia aprovar, e ele insistiu, sabe? Joabe ainda tentou alertar, ele não deu ouvidos, ele foi no seu egoísmo, foi por si mesmo, sabe? A sua consciência não doeu. E no total, quando Joabe terminou os 9 meses e 20 dias, Joabe chegou para Davi e falou, olha meu rei, no total são 800 mil no norte de Israel, você vai encontrar isso lá no versículo 9. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o exército. E em Judá, 500 mil. No total, pessoal, era 1.300.000 homens habilitados para servir o exército, sabe? E há momentos que precisamos falar com Deus e dizer assim, abre meus olhos, Senhor, abre meus olhos para que eu veja, que eu enxergue que eu tô fazendo algo de errado, sabe? É necessário, porque às vezes todo mundo ao nosso redor enxerga menos nós mesmos. É o que aconteceu com Joabe.
Joabe estava enxergando ali o pecado de Davi. Davi não, Davi estava cego. Para ele estava fazendo tudo certo. Muitas vezes nas nossas vidas não é assim. A gente acha que está tudo certo, que está tudo bem. Por quê? Porque a gente está agindo por nós mesmos. E às vezes Deus quer alertar, Deus fala, olha, não é por aí. Usa alguém, olha, não é por aí, não faz isso, não, é pro teu bem. E a gente com o nosso ego, com o nosso orgulho, a gente não dá ouvidos. Foi o que aconteceu com Davi. Davi não deu ouvidos, sabe? Davi não deu ouvidos. Mas ele pagou um alto preço por isso. Ele pagou, viu? Ele pagou. Felizmente, tem consequências. Nossos pecados têm consequências, sabe? E quando Joabe chegou dizendo a ele, olha, são 1.300.000 soldados, ele poderia se alegrar com isso. Ele poderia dizer, nossa, é pela minha força, olha o poder que eu tenho, olha o poder do meu exército, olha que força eu tenho, agora eu posso lançar mais impostos, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso, né? Talvez viessem esses pensamentos na cabeça dele, mas não. A mão de Deus pesou na vida de Davi naquele momento. Pesou de uma forma que a Bíblia fala que ele foi tomado de um grande ressentimento, sabe? No versículo 10, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, ai meu Deus, pequei gravemente com o que foi que eu fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O que foi que eu fiz? Ele caiu em si, né? Ele caiu. Graças a Deus que ele caiu em si. Quantas pessoas que não caem, né? Não caem em si, permanecem no pecado, permanecem no erro, né? A gente alerta, a gente fala, alguém nos diz, o Espírito Santo nos diz, e a gente não dá ouvido. Você não dá ouvido, eu não dou ouvidos, sabe? Que a gente possa cair em si, como fez Davi. Davi caiu em si, e eu acredito que ele se ajoelhou, porque ele se entregava a Deus de todo o coração, ele se rasgava de si mesmo, ele mergulhava, né? Ele mergulhava em Deus e dizia, Senhor, me perdoe, né? E eu creio que ali, eu acho que Davi nem dormiu, acho que ele passou a noite toda preocupado. Senhor, o que foi que eu fiz? Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, né? E há momentos que precisamos falar com Deus e dizer isso, Senhor, abre os meus olhos, me perdoe. Espírito Santo, aumenta a minha fé, me ajude, o que é que eu tô errando, né? Eu sou dependente de Ti, Senhor, Tu tens o controle de tudo, né? Então Davi ali percebeu o seu erro, ele sentiu remorso no seu coração doeu. Em algumas versões fala isso. E o coração de Davi doeu de fato. Eu acredito que ele não dormiu. Ele sentiu a mão de Deus, ele sentiu o peso da mão de Deus. A mão de Deus veio e tocou a sua consciência, né? Que hoje a mão de Deus possa tocar a sua consciência também. Se você estiver fazendo, praticando, fazendo alguma coisa errada, que hoje a mão de Deus toque a sua vida para você dizer, Senhor, me perdoe. Meu Deus, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando não está te agradando, né? Isso que eu estou fazendo, estou pecando contra ti, Senhor, me perdoe. Que hoje você tenha essa consciência, que a mão de Deus pese hoje na sua vida, na sua consciência, para você se arrepender como Davi fez. Davi de fato se arrependeu. Quantos que infelizmente não se arrependem, permanecem no pecado, né? Então que Deus tenha misericórdia de você, de mim, das nossas vidas, para que a gente não venha pecar, não venha errar como Davi errou, sabe? Ele percebeu que o que ele fez era inútil, era pecaminoso. Talvez ele quisesse aumentar impostos, né? Quisesse ter mais dinheiro. Eu não sei qual era o pensamento de Davi. Mas o Deus que sonda os pensamentos, conhece o coração, que vai além da divisão da alma, das medulas e pensamentos, que sabe discernir, né, os nossos pensamentos antes mesmo da gente pensar e falar. Ele já sabe. Então acho que Deus sondava Davi ali. Por isso que Deus, ele ficou só observando para o agir dele. Quando ele agiu, ele pegou Davi, viu? Ele pegou de jeito mesmo Davi. Então, precisamos ser mais sinceros com Deus, sabe? Ele percebeu e confessou seus pecados diante de Deus. Então, a gente tem que perceber e também confessar os nossos pecados diante de Deus, né? O que não agrada a Deus. Que no fundo a gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada.
A não ser que a gente esteja realmente muito longe da presença de Deus. Aí realmente o Espírito Santo se afasta um pouco, fica entristecido de nós. E a gente acha que tudo é normal. Termina achando que tudo é normal, não sente mais a presença do Espírito Santo. Aí não sente esse incômodo. Mas assim, quando Deus tem algo realmente na sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele te dá uma real, bate uma real em você. Você sente que tá errado, sabe? Então precisamos ser mais sinceros de fato com Deus, e precisamos renovar a nossa confiança em Deus. Ele abriu mão, ele rasgou o seu coração, ele abriu o seu coração para Deus, sabe? Eu preciso que o Senhor venha aqui, Senhor, me socorre, vem cá, eu errei, eu pequei, eu fiz algo errado, não era para ter feito isso, né? Então a mão de Deus está fazendo algo que parecia não ter sido feito. Eu não sei, talvez a noite que você tem passando, as noites mal dormidas, né? Noites em claros que você tem enfrentado. Mas Deus vai agir por mim, por você. Deus está vendo, né? Ele vai agir por nós, ele vai interceder por nós, vai nos ajudar. Então Davi acorda de manhã, né? Aí me faz lembrar daquela passagem de Salmo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, sabe? De fato, a alegria vem ao amanhecer, vem a resposta de Deus ao amanhecer. Davi passou a noite preocupado com o censo, com a quantidade de exército que ele tinha. Quando foi no outro dia, veio a resposta de Deus, sabe? Você encontra lá no versículo 11, levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, que era um profeta. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, olha aí. A resposta de Deus não foi a resposta de alisar o cabelo e dizer, meu filho, eu te perdoo pelo teu erro. Não foi, não. A resposta de Deus foi, olhem, estou lhe dando 3 opções de punição. Escutou bem? Punição. Escolha um delas e eu a executarei contra você. Então Gade falou assim, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e me responda. Minha gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. 2 opções aqui era confiar em homens, né? Era ou você passava fome e ia lá esperar a comida pelos outros, né? Israel ia passar uma grande fome, ou ele ia passar 3 meses fugindo dos seus adversários que ia perseguir ele, fugindo de homens. Ou você passa 3 anos de praga em sua terra. A resposta está no versículo 11, que diz assim, está no versículo 14, Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, cair nas mãos dos homens. Então Davi escolheu cair nas mãos do Senhor. Ele fez a escolha certa, que é melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Porque a gente não sabe a capacidade que o homem tem. O homem é cruel, o homem é terrível. E a Bíblia, Deus alertou tudo isso na Bíblia quando ele diz, maldito o homem que confia, deposita sua confiança em outro homem, sabe? Mas a gente confia nas pessoas, nos homens. A gente não sabe o quanto eles são cruéis, o quanto eles podem nos decepcionar, sabe? Mas quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, a gente tem a certeza plena de que a gente está salva, a gente está seguro, a gente tem a proteção segura em seus braços, sabe? Então ele escolheu o agir de Deus, o agir da mão de Deus, sabe? Deus, ele conhece, ele nos conhece, ele manda uma saída, sabe? Davi escolheu cair nas mãos de Deus e sobreveio a peste, de fato, por 3 dias, sabe? Ele preferiu lançar-se na mão de Deus, não na mão dos homens. Que escolha certa Davi fez, sabe? Mesmo sabendo que ia ser castigado por Deus, ele preferiu se lançar nas mãos de Deus, porque é melhor ter o castigo de Deus. E a Bíblia fala que Deus castiga aquele a quem ama. É melhor ter o castigo de Deus do que o castigo dos homens, viu? Pode ter certeza. Então todo Israel foi castigado, mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, disse ao anjo, pare,
Lá no versículo 15 você vai ver, né, que morreram 70 mil homens do povo de Dan, Beceba. Foram 70 vidas cefadas. Deus enviou uma praga. A Bíblia não fala que tipo de praga. Talvez foi uma bactéria, talvez foi um vírus que matou. Só sei que matou rapidamente 70 mil homens. A gente não sabe de fato o que foi, né? Mas que Deus mandou um anjo destruidor que matou 70 mil homens. 70 mil homens. Então, a misericórdia de Deus é infinita, é enorme, sabe? É muito infinitamente a misericórdia de Deus. Que ele disse assim, veja bem. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Sabe, Deus deu um basta àquela situação. Deus se arrependeu. Ele poderia destruir, de fato, até Davi, matar até Davi, destruir toda a cidade por conta disso. Mas chegou o basta de Deus. Ele disse: não, basta. Deus chegou. Quando Deus chega, tudo aquilo que estava contrário, tudo aquilo que estava errado, Deus dá um basta e vira tudo, ó, fica tudo tranquilo. Sabe, glória a Deus. Ele vai fazer o que eu e você não pode fazer quando Deus chega e diz basta, sabe? Então que você possa repetir agora comigo, eu e você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, parado, na rede, onde você estiver. Diga comigo, basta, sabe? Basta, parou, meu sofrimento parou. Foi até aqui, não mais, sabe? O mal parou, o mal cessou. Esse mal, sabe, que te incomoda, não vai incomodar mais, glória a Deus. Quantos morreram e depois disse basta e não mais? A mesma coisa foi a pandemia, né? A pandemia foi de fato o pesar da mão de Deus sobre o homem para mostrar que ele tem um controle de tudo, é ele que manda, é ele que faz, é ele que... E quando ele diz basta, basta. Hoje a Covid ainda existe, mas não é mais uma pandemia, não virou mais uma pandemia global, né? É como o vírus da gripe, H1N1. Graças a Deus, Deus disse basta, cessou, é até aqui. E quando ele diz é até aqui sim, basta e pronto, acabou-se, né? Então, graças a Deus, né? O que eu e você tanto pede a Deus, sabe? Tem resposta. Que você e eu tanto pede a Deus tem resposta. Quando depositamos a nossa esperança no Senhor e entendemos que Ele tem um comando de tudo, Ele dá um basta, sabe? Vamos ler agora lá em Salmo 118. Salmo 118, versículo 5, depois o 8 e depois o 9. Olha bem o que diz aqui. Na minha angústia clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, glória a Deus. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É muito melhor, sabe? Quando a gente confia no Senhor, sempre é melhor do que confiar no homem, do que confiar em príncipes, do que confiar nos governantes, do que confiar nos principados, sabe? Davi construiu um altar ao Senhor e Deus cessou a sua ira contra Israel, glória a Deus. Ele construiu um altar, o altar do arrependimento, onde ele se lançou e agradeceu a Deus até pelas provações, pelas lutas. Então, quando nos derramamos, oramos, entramos no altar de Deus, Ele vem com um socorro bem presente na angústia. Ele vem com a paz que excede todo entendimento para nos entregar a paz. Hoje eu e você, que a gente possa levantar hoje um altar ao Senhor, um altar a Deus, a esse Deus todo-poderoso, um altar dando o melhor, a melhor adoração, o melhor louvor, sabe? E Deus te convida, Deus me convida e te convida hoje a adentrar no Santo dos Santos, a adentrar, sabe, mergulhar no profundo, a mergulhar na intimidade com Ele. E que a mão poderosa de Deus vai nos alcançar em nome de Jesus para nos dar a vitória.
onde existia a tristeza, onde existia a solidão, onde existia a porta fechada de emprego, onde existia a dívida, onde existia preocupação com o dinheiro, onde existia a família destruída, onde existiam os filhos sofrendo, filhos drogados. A mão de Deus vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Deus vai dizer basta. Em nome de Jesus, Deus vai dizer basta. Foi até aqui, não mais que isso. Sabe? Porque tudo é permissão dele. Ele tem o controle de tudo. A mão de Deus vai dar um basta e vai me ajudar e vai te ajudar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se essa palavra fez sentido para você, receba, aplique essa palavra no seu coração, mergulhe, não cesse de orar, não cesse de buscar e não esqueça, viva na dispensação do Senhor, viva dependendo somente no Senhor, não viva para si mesmo, não viva para si mesmo. Davi sofreu grandes consequências quando ele resolveu agir por conta própria. A gente não pode viver por conta própria, a gente tem que viver com a ajuda de Deus, pedindo orientação sempre a Deus. Quando acorda, Senhor, vem cá, fica aqui comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não irei, sabe? Pedir sempre a orientação de Deus em tudo que fizer. Davi resolveu agir por conta própria e teve sérias consequências. Mas graças a Deus, ele levantou um altar em adoração, um altar de arrependimento. E Deus teve misericórdia, Deus cessou, Deus fez cessar a praga, sabe? Então Deus vai cessar a praga da sua vida, Deus vai cessar os teus sofrimentos, em nome de Jesus. Mas para isso, erga um altar ao Senhor, erga um altar. E se as consequências do seu pecado vier, aceite, erguendo o altar, louvando e adorando, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E tudo que a gente faz tem consequência. Deus abençoe a tua vida. Faz sentido essa palavra para você? Se sim, por favor, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando, para que outras pessoas possam se conectar com esse Deus, se conectar com essa luz, com essa paz que excede todo entendimento. Deus te abençoe e fica com Deus.